dizia lá o Drummond no poema que eu me inspirei para fazer o livro, que ele diz que quem nunca viu e nunca sofreu e nunca chorou por um cinema fechado tem coração de pedra. Ele surge dentro de um contexto da década de 60, onde houve uma primeira grande efervescência do cinema em Minas Gerais. Aqui, até os anos de 45 a 60, quase todos os bairros de Belo Horizonte tinham sala de cinema. E foi um dos melhores cinemas com acústica da cidade. É o cinema que era mais confortável. As duas características básicas do Paládio era ser grande, grande, confortável e com um som. Era um dos poucos cinemas audíveis dessa cidade. Era realmente a excelência. O áudio do Paládio é algo que a gente tem que botar sabe assim, abrir um parênteses, porque nos últimos tempos aquilo era a coisa mais maravilhosa que tinha. E eu me lembro muito de um som de uns helicópteros chegando com um bombardeio, que você percebia o helicóptero lá longe aproximando. E de repente você está no meio do bombardeio. E aquele som maravilhoso tomando conta de tudo, e isso assim. E agora? Tô no meio. Tô fazendo. Eu sou o tal do soldado Ryan. O Paládio era onde as inovações técnicas aconteciam primeiro no cinema de Belo Horizonte, pelo fato dele ser dele ter sido um espaço suntuoso como sala de cinema, né? É um espaço bonito, é um espaço bem localizado, pelo qual eu tenho muito carinho, porque eu vivi grandes momentos da minha vida. Namorei muito lá dentro do Cinema Paládio. O Paládio veio no modelo das comédias românticas, dos filmes de namorados, dos filmes de amor, e acabou fechando nesse nicho. Quase todos os jovens, dos anos 70 e 80 frequentaram o Paládio como isso, casal, namorados, amigos. Era um cinema de muito sucesso. Chegou mesmo a ser a terceira sala do Brasil. Era o cinema mais fino de Belo Horizonte, o ambiente mais chique. O que me chamou mais atenção foi a entrada dele, a opulência que é aquela entrada. O grande diferencial do Paládio é que ele era um lugar extremamente confortável. Era a melhor sala de Belo Horizonte, era muito sofisticada para a época, né? É onde tinha as melhores... Os filmes estreavam lá, mas o Paládio ele era mais confortável. Era uma sala fantástica. Do Cine Paládio, especificamente, tenho mais memórias assim afetivas, né, de as poltronas laranjas, salas muito extensas, sala imensa, para 1000 e tantas pessoas, né? Aquela grandiosidade que hoje você perdeu completamente. Tinha até um certo romantismo da gente se arrumar para ir para o cinema. Eu até arrepio quando eu falo isso, porque era muito bacana. Você tinha o preparo, o antes do cinema era um preparo, né? Você dava banho, botava melhor roupa, perfuminho, para poder ir encontrar com a turma, né? Quase um ritual, né? Era quase um ritual. Quando você chegava, você tinha a bilheteria no canto, tinha que enfrentar a fila para entrar na bilheteria e depois ficar na fila para entrar. Como era um cinema de 1000 e tantos lugares, 1200 lugares, a fila fazia um caracol ali dentro, né? Era uma coisa muito engraçada. E a gente via todo mundo e dava tchauzinho. E tinha uma convivência antes e no depois, porque quando todo mundo saía do cinema, a gente estava comentando o filme, ou então todo mundo calado, só chorando, né? Já aconteceu o caso de denúncia, já aconteceu o caso de fechar e de proibir exibição de alguns filmes durante muito tempo, mas isso era comum, não era uma particularidade dele, não. Os anos 70
foram anos difíceis, né? Foram anos em que a ditadura militar, por exemplo, era muito pesada, era muito brava. E nós, estudantes, nós éramos vigiados, né? A gente tinha uma movimentação muito grande. O SEC, que é o Centro de Estudos Cinematográficos aqui, de 51, aqui o auge dele nos anos 60, ele tinha e ele chegou a passar filmes e fazer eventos aqui, festivais aqui dentro do Paládio, como fazia em vários outros cinemas, né? Mesmo sendo um cinema comercial e grandioso, ele tinha uma afeição pelos cineclubistas. Os cineclubistas eram mais estudiosos do cinema, tinham um interesse mais específico, mas ele, por ser muito dentro da cadeia da cinemas de teatro, ele era o cinema mais interessante. Todo mundo que fez cinema aqui, que começou a sua carreira ali nos anos 60, 50, com o Cineclube 51 SEC, e depois na década de 60 como profissional ou mesmo como jovem ativista do cineclubismo, ele aconteceu aqui, teve festivais, ele participou e muitos deles viraram cineastas aqui. O incêndio até hoje tem várias versões, que foi cabo solto, que foi criminoso, que foi... Não, mas isso é triste, mas ele perdeu, por exemplo, vários lugares, ou seja, ele era um cinema exatamente para quase 2.000 lugares, passou para 1.600 na sequência, porque o incêndio realmente destruiu uma boa parte. Até os anos 80, toda a projeção era feita em 35mm, na sala radical, com o nitrato, que era a película pesadona e altamente inflamável. Então, às vezes, era muito comum na própria sala, enquanto está passando um filme, o projetor está muito quente, a lâmpada do projetor está muito quente e a lata de filme está encostada em algum lugar e literalmente inflamar, pegar fogo e às vezes durante sessões. Para eu contar minha história com o Cine Paládio, eu tenho que contar um pouco da minha história. Eu cresci no centro de Belo Horizonte, minha mãe morava ali pertinho, a 1 quarteirão mais ou menos. E então eu fui ao Cine Paládio a vida inteira até ele fechar. Basicamente, todos esses cinemas de rua, ou que foram inaugurados depois dos anos 40, foram fechados na década de 80. Raro o cinema que durou mais de 40 anos, que é pouco. O Paládio era, inevitavelmente, inviável para a década de 90, 2000. Depois, complexo, chegada do videocassete, final dos anos 70, TV em cores, isso fez voltar o público para casa. O grande público sumiu da sala de cinema. Então, quase todos os exibidores que eu entrevistei à época, eles falavam isso. Eu tinha uma frequência de 1 milhão de pessoas, agora eu tenho 10 pessoas, vocês querem que eu fique funcionando? Não dá, não consigo pagar e tal. Então, alegavam que teve uma defasagem muito grande no público e foi real. Que o cinema, ele na década de 80, ele começou a ficar caro, até começar a ficar proibitivo para a maior parte da população e realmente os cinemões ficarem vazios. Nós temos alguns cinemas que estão completamente perdidos. Nós perdemos o patê praticamente, virou um estacionamento, aquilo dói no coração quando você passa ali na porta e você olha e fala assim, meu Deus, isso aqui é um estacionamento. Mesma coisa aconteceu lá, o Cine Oiapoque, que é lá do lado do shopping Oiapoque, que é outro estacionamento, e quando você entra lá, você fala assim, gente, olha que coisa imensa, que bacana que era isso aqui, abandonado. E era um espaço, não canso de falar, realmente a maior perda quando foi, porque a gente perdeu o grande cinema da cidade. Mesmo hoje, com o recurso tecnológico que se tem, de vídeo, de internet e tal, o ambiente do cinema é diferente. E na época era mais diferente porque as salas eram grandes. Então não era aquela salinha que você entra igual o Belas Artes, que é uma coisa pequenininha e tal. Era um impacto. Aquela sala toda escura, aí aparecia aquela tela grande e tal. Então você vivia aquele filme 100%. E como todo mundo estava ali com o mesmo propósito, você entrava dentro do filme, né? Literalmente. O cinema entra nas suas memórias de infância, afetivas, os casos de família, né? Eu lembro de coisas inéditas que eu conhecia, aparecia lá, por exemplo. Tinha até desfile de moda lá dentro. Eles colocavam uma passarela no meio e faziam desfiles de moda lá. Era super bacana. A gente fumava lá dentro, escondido também, eu e minhas colegas. Era uma cara de pau. Tinha até lanterninha. Não, agora lembrei de tudo. Lanterninha perseguia, né? Quer dizer, chegava a lanterninha, a gente apagava o cigarro e
põe uma auréolazinha assim no escuro, não somos nós. Que eu me lembro que eu sentei bem no final, na última fila, grudado na parede. E toda hora eu ficava olhando para o vapor e para a luz que saía, né, lá do lugar de projeção. Aquilo era mágico, né? E de vez em quando eu lembro dessa cena, eu fico, lógico, não tem como não lembrar de Cinema Paradiso, né? O projeto do Sesc é não só importante, mas maravilhoso e muito importante para a cidade. Porque aqui agora vai ter sempre vários públicos. O público do teatro, o público do cinema, o público da música, o público que gosta de eventos. Então essa ideia aqui vai agregar, e só deve agregar, esse outros públicos. Então, depois que ele reinaugurou como Sesc Palladium, né, aquele local foi reinaugurado, foi muito bom ver que ele mantém algumas características originais lá, né? Aquele lobby, quando você entra, a própria sala, né? Ficou igual, e a saída também é muito legal, dá uma nostalgia passar por lá. E a gente teve a oportunidade de voltar agora, não sei se foi a sua primeira vez depois do, né? Voltamos juntos a um show, né? E foi uma emoção, né? Porque a gente, aqui arrepiei de novo, porque a gente entrava dentro do cinema, entramos, né? E a gente ficava olhando assim, olha o que fizeram com coisa, num sentido bom, porque eu acho que o Sesc conseguiu reconstituir, né? Trouxe modernidade, mas manteve a estrutura básica, né? O ideal seria que muitas salas do Brasil fossem revitalizadas. Tem muitos espaços cinematográficos que estão abandonados simplesmente no Brasil inteiro, né? O Brasil já teve 5, 6 mil salas, hoje tem 3.000, 2.800 salas, ou seja, metade dos últimos tempos. Mesmo com os incentivos e com as propostas de governo para reabrir salas. É fundamental para a cidade que tenha esse tipo de espaço, porque pelo menos fica uma pontinha da nostalgia que o cinema existe, mesmo que não seja, mas está aqui. Para mim é uma satisfação muito grande. Então eu dou o meu coração sorri, né, quando ele chorou várias vezes. Então é isso, acho que essa satisfação, essa felicidade é bacana. Eu espero que muita gente partilhe disso sempre. O meu respeito a ele pela situação, pela estrutura, sabe, pela dignidade. Eu quero que ele fique sempre na minha vida, faça parte da minha história. Ele foi um senhor, virou cinza e agora se renovou. Uma coisa que só falta, né, para a cidade em si. Quero pensar assim que ele teve uma enfermidade, né, e que agora que bom que ele está recuperado e está de volta, né. Eu gostaria que cada pessoa que tivesse passado por ali pudesse gozar desse mesmo privilégio meu, de poder reviver esse sentimento, que eu acho que não é só assim, isso é saudosismo. Não é saudosismo. Isso é memória, isso é história.